Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo degustação aqui de um grande charuto, tá? Um charuto que é um charuto que pouca gente conhece, né? Pelo menos conhece na prática, tá? Porque é um charuto que ele tem uma produção relativamente pequena comparado com os outros charutos, tá? Mas é um charuto incrível, um charuto super premium também, tá? E estou falando do Diplomáticos. Esse daqui, Diplomáticos número 2, Pirâmide. Então, o Diplomáticos é um charuto cubano de produção pequena e uma marca relativamente nova, né? O Diplomáticos ele é da década de 60, 1966, se não me engano, é a data da fundação, e é um charuto que ele veio, tá, para poder proporcionar uma opção de um charuto mais barato, comparado principalmente, tá, com o Monte Cristo número 2. O Monte Cristo número 2 ele tem a mesma bitola do Diplomáticos número 2, ou seja, um ringue aqui de 52, tá? E um comprimento de 156 milímetros, tá? Então, exatamente o mesmo tamanho do Monte Cristo número 2, tá? O que difere aqui, sim, a capa, o blend, mas a mesma bitola, tá? Então ele veio com essa opção aí mais barata para o Monte Cristo número 2, tá? E aí é interessante, como a gente tem no canal um vídeo sobre o Monte Cristo número 2, é bom que a gente vai degustando esse charuto e até fazer um comparativo aí com o Monte Cristo número 2, o que a gente vê de diferença entre eles, ou seja, dois charutos cubanos, tá? Com a mesma bitola, certo? Então vamos cortar o charuto. Eu não fiz um corte muito grande, vou mostrar aqui, mas também não fiz um corte pequenininho, né? Fiz um corte intermediário que vai me proporcionar aqui um fluxo bom. E a vantagem assim desses charutos pirâmides e figurados é que eu ainda posso ainda na metade para lá, se aqui tiver um pouquinho já saturado de saliva, eu ainda posso fazer um outro cortezinho um pouquinho abaixo desse que eu fiz, tá? Que eu vou ter um ganho aqui de fluxo, né? E uma fumada um pouco mais limpa, né? Então esse cortezinho aqui é o que eu gosto, não gosto muito pequenininho também, porque acaba ficando muito estreito, aí fica uma fumada muito sofrida muitas vezes. Bom, vamos acender. Ele aqui a frio, pessoal, ele acaba tendo um aroma e um sabor um pouco mais pro amadeirado, certo? A madeira do cedro mesmo, tá? Aquela madeira mais leve do cedro. Bom, nosso charuto está aceso e a gente já vai aqui para as primeiras impressões, para o primeiro tiro. Então um fluxo bem agradável, tá? Nem muito abundante, mas também não apertado, tá bem solto o charuto, tá? Como eu disse, a vantagem
Depois da metade para frente você pode abrir um pouquinho mais aqui, fazer um outro cortezinho, tá? É um charuto espetacular. Nesse início, ele fica realmente com a predominância do amadeirado, que a gente experimenta a frio também, tá? Só que aqui tem um herbáceo, um floral, né, muito grande, tá? Já para a gente poder fazer um comparativo com o Monte Cristo já não tem esse frescor, esse floral, esse herbáceo do início do Diplomáticos, né? O Monte Cristo, ele começa já também um pouco amadeirado, mas tem muito do couro, tá? Ele tem muito também do tostado no início, às vezes uma leve picância no início, né? Então é um charuto que ele já começa com um sabor mais encorpado, né? Esse ele começa realmente suave para médio, bem floral, bem herbáceo, bem fresco mesmo, né? A fumaça muito aromática também, tá? Um cheiro assim, também mais fresco, um cheiro mais pro floral também, tá? Bem herbáceo. Ele me parece muito, e a gente tem vídeo dele no canal também, me parece muito com o Dannemann Santo Antônio Pirâmide, tá? O Dannemann, ele começa e vai até o seu terço final com essa característica floral, fresca, bem intensa, tá? Então o início dele até lembra um pouco o Dannemann Santo Antônio. Aqui a gente praticamente não tem picância nenhuma, tá? É um charuto realmente que começa leve, eu acho ele bem suave no seu início e ele vai evoluindo muito bem e ele chega a ficar numa fortaleza média no seu segundo e terceiro terço, tá? Mas esse primeiro terço ele é bem suave. Tem uma construção bem bacana, né? A gente vê, né, uma construção muito bem feita, cinza compacta, bonita. Então, charuto com uma construção aí realmente padrão aí, Cuba, né? Bom, ele ainda mantém ainda esse primeiro terço essas características aí que eu passei para vocês, desse mais amadeirado, mais floral, mais herbáceo, ou seja, mais vegetal, tá? Então, o que eu estou harmonizando com esse charuto hoje, tá? Eu prefiro escolher uma bebida com teor alcoólico mais alto, tá? Mas com uma leve doçura, que eu acho que combina bem com esse charuto, tá? Então, eu escolhi hoje aqui, tá? Mais um destilado aqui nacional, mais um destilado da Lamas Destilaria, que é o Verus, tá? O Verus é um puro malte
fabricado aqui em Belo Horizonte, na Lamas Destilaria. E ele é um puro malte que ele tem um adocicado bem peculiar, porque no seu processo de envelhecimento, ele é envelhecido em barris pós-porto. O que quer dizer isso? Tá? São barris onde eram envelhecidos e guardados e armazenados vinhos do porto. Tá? Então, nesse processo de guarda e amadurecimento desse single malt, ele acaba pegando um pouco não só da cor, mas também um pouco do adocicado do vinho do porto. Então eu achei uma combinação e uma harmonização muito interessante para o Diplomáticos. Então o charuto segue evoluindo bem. Ó, olha a cor do Verus. Ele fica um pouquinho mais clarinho do que um whisky ou um single malt tradicional. Muito leve, muito gostoso e tem realmente um leve adocicadinho, lembrando um pouco até o bourbon, né? Tem alguns bourbons que são um pouquinho mais frutados, mais adocicados, acaba lembrando bem um bom bourbon, né? Não chega a ficar tão adocicado quanto o rum, então é um adocicado que fica um pouco mais próximo aí do bourbon. Bom, ó, como é que tá evoluindo bem, construção bacana. Bom, gente, quando ele for se aproximando aqui do segundo terço, ele ainda mantém um pouco esse amadeirado, ele mantém um pouco esse floral, tá? Mas ele começa a apresentar umas notas um pouco adocicadas, mas um adocicado lembrando um pouco mais chocolate e às vezes até lembrando um pouco de mel também, tá? Não que a gente sinta o gosto do mel, tá? No charuto, tá? A gente fala, pô, você sente gosto do mel? Não sinto o gosto do mel. Mas o adocicado, ele fica com retrogosto, a gente fica com retrogosto do paladar, que faz lembrar quando você, né, ingere mel e fica com aquele gostinho durante um tempo. Então, esse gostinho eu percebo aqui no Diplomáticos, junto com essa questão aí toda do herbáceo, do frescor, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, vou bater as cinzas aqui, tá? Vou ver que o fluxo apertou um pouquinho. Ó, apertou um pouquinho. Já vai juntando um pouquinho de saliva aqui, ele aperta. Então você pode fazer, eu normalmente eu faço quando ele chega na metade, eu vou fazer um pouquinho antes aqui só para vocês verem. Cortei um pouquinho mais, tá? Isso normalmente faz com que o fluxo solte um pouquinho mais. Bom, viram a diferença? Então, o bacana do figurado é isso, né? Apertou um pouquinho mais, é porque junta um pouquinho mais de saliva, você pode cortar um pouquinho, tá? Tem o limitezinho aqui da linha, tá? Eu tô bem perto do limite, então aqui eu já não vou cortar mais, aqui eu vou até o final assim, tá? Mas você percebe que melhora bastante o fluxo, né? Ó, muita fumaça. Então, vamos aqui dar uma resumida, a gente já está chegando aqui próximo aí do segundo terço, tá? Então, é um charuto que ele começa parecido com o Deléman Santo Antônio, como eu falei,
bem amadeirado, bem floral, bem herbáceo, bem fresco no seu início, tá? Diferente do Monte Cristo número 2, que já começa até com uma certa madeira, mas uma madeira um pouquinho mais forte, não de cedro, uma madeira mais de carvalho. A gente vê bastante também certa coisa de couro também no Monte Cristo, até uma coisa um pouquinho mais encorpada aí no Monte Cristo. Chegando no terço médio, tá? Se a gente for comparar com o Dânima Santo Antônio, ele mantém esse frescor e esse herbáceo até o final, até o último terço, tá? Já o Diplomáticos, ele do segundo terço para o terceiro terço, ele já perde um pouco desse frescor e acaba aí pegando até algumas notas semelhantes ao Monte Cristo. Então ele pega um pouco de tostado, ele pega um pouco do chocolate, um chocolate para amargo. Ele só não tem a picância que o Monte Cristo às vezes apresenta nos últimos terços, tá? Ele tem esse adocicadinho aí, um pouquinho mais pro chocolate, pro mel, né? Que não tem no Monte Cristo número 2, tá? Então ele acaba ficando um pouco, vamos dizer assim, intermediário entre o Dânima Santo Antônio e o Monte Cristo número 2, em termos de intensidade e sabores, tá? Mas é um charuto excepcional, gostei muito desse charuto, tá? É um charuto muito elegante, é um charuto realmente que vale a pena. Não é para iniciantes, porque ele é bem complexo aí nos sabores, como eu disse para vocês, alguns sabores até difícil de detectar, tá? Então não é para iniciante, porque ele é bem complexo. Bom, gente, então vou continuar aqui fumando meu charuto. Espero que vocês tenham gostado aqui desse pequeno review sobre o Diplomáticos número 2, tá? Qualquer dúvida, qualquer informação a mais que de repente vocês possam precisar, ou quem quiser acrescentar alguma coisa, tá? Tem meu Instagram na descrição do canal. É só entrar em contato, mandar uma mensagem. Quem gostar, dá um joinha aí. Quem não é inscrito e gostou, se inscreva. Outros vídeos virão, certo? Sempre com bons charutos e boas baforadas, tá certo? Vou continuar aqui com esses Diplomáticos aqui maravilhoso, tá bom? Muito obrigado a todos. E, como eu disse, tem review do Monte Cristo número 2, tem review do Dânima Santo Antônio. São dois charutos que têm diferenças e semelhanças com esse daqui, tá certo? Valeu, gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, bons charutos.